E se eu pudesse definir um tema que o Senhor colocou no meu coração, foi amados pelo que nós somos e não por aquilo que nós fazemos. E essa é uma mensagem que me toca muito, porque eu particularmente tenho 4 empregos. Eu tenho uma loja de roupa, eu tenho um restaurante, eu trabalho na prefeitura da minha cidade, aqui em Juazeiro, como secretária de Transparência Pública e Ouvidoria, e também dou mentoria para mulheres. Então, como me colocar no lugar de filha e só ser, quando muitas vezes estamos fazendo tantas coisas? E nesse lugar do fazer, 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 o Senhor tem me ensinado muito e me moldado muito a ter descanso no lugar de filha. E a palavra que veio, que saltou ao meu coração, está em Romanos 5, de 1 ao 5. Mas mais o versículo 5. Eu vou ler a partir do primeiro, que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E eu venho para o capítulo 5, versículo 5, e mais uma vez eu vou repetir, porque é algo que veio bem forte no meu coração, que é porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, algo que ficou nessa palavra para mim é que o Senhor já derramou o seu amor através do Espírito Santo. E nada que a gente fizer vai fazer com que esse amor aumente ou diminua. O Senhor, ele já nos ama. E eu estava contando, né, sobre os meus empregos, sobre a quantidade de coisas que eu faço, e uma dessas coisas é trabalhar na política. É algo que veio novo recentemente para mim, através da Secretaria de Transparência Pública e Ouvidoria aqui da minha cidade, e é uma área que meu pai trabalha há mais de 20 anos. Meu pai é advogado eleitoral. E esses dias eu fui almoçar na casa dele. Eu já sou casada e ele mora aqui próximo, mas eu não costumo ir muito na casa dele. E aí esses dias eu fui lá almoçar com ele, eu e meu esposo, a gente chegou lá, sentou, e aí eu comecei a conversar com ele, falando sobre as coisas que eu estava fazendo pela cidade de Juazeiro, pelos munícipes, o quanto a gente estava ajudando as pessoas através do servir e todas as coisas que a gente estava fazendo. E aí eu olhei para ele como alguém que trabalha há muitos e muitos anos na política, e eu falei assim: pai, você tem orgulho de mim pelo que eu estou fazendo? Ele olhou para mim, sorriu e falou assim: filha, é muito bom o que você está fazendo, mas eu me orgulho muito mais de quem você é. E aquilo comunicou tanto no meu coração, porque muitas vezes a gente está buscando aprovações, a gente está buscando ser reconhecida pela nossa capacidade, mas o Senhor nos chama hoje, nessa noite, para o lugar de identidade, identidade de filho. É somente filho, não tem algo a mais, eu não preciso fazer. Não é o tanto que eu estou orando, não é o tanto que eu estou jejuando, não é o tanto que eu estou fazendo a obra. Tudo isso é muito importante e a gente precisa fazer, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa servir, mas de fato não é isso que vai fazer com que o amor de Deus aumente e diminua na nossa vida. O Senhor, ele já nos ama por quem a gente é. E foi muito interessante esse dia desse almoço com meu pai, e quando eu orei pelo que eu vou falar hoje, Senhor, traz uma palavra que toque nos nossos corações, e veio esse momento, e meu pai falando: filha, não importa o que você faça, você é minha filha, e eu te amo de fato por quem você é.
A nossa capacidade, ela não pode, eh, ser superior à nossa identidade de filho. Eu falo muito nas mentorias que existe uma pirâmide, que é a nossa identidade é a nossa base. Nosso meio é a nossa capacidade, é aquilo que nós fazemos. E o nosso topo é merecimento. E muitas vezes a gente inverte isso. A gente coloca a nossa capacidade como a nossa base. E, na verdade, o que nos sustenta é a nossa identidade, e a nossa identidade como filho. Trazendo ainda sobre esse texto, além de Romanos 5:5, veio também Efésios 2:8 e 9, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E mais uma vez, a gente reitera isso, que não é pelas nossas obras. É claro que nossas obras, aquilo que a gente tem feito, é muito importante, mas vem pela graça do Senhor, por meio da nossa fé. O Senhor, ele não. É como se o Senhor tivesse trazendo para a gente hoje um derramar de amor. Um derramar de amor. Eu sinto o Espírito, o Senhor dizendo assim para nós nessa noite: Filho, filha, eu te amo. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você está questionando, não importa as dúvidas que você tem. Muitas vezes a gente está tão apegado às nossas perguntas que a gente não está atento às respostas do Senhor. E o Senhor está querendo nos responder, Ele está dizendo, o Senhor se agrada em fazer e realizar os desejos do nosso coração. Eu ouvi essa semana, eu fui até Sumaré, o interior de São Paulo, para a Voz dos Apóstolos. E algo que eu ouvi que me marcou bastante foi Bill Johnson falando algumas coisas, e uma das coisas que ele falou foi sobre humildade, sobre a gente estar disposto, mas sobre a gente também estar disponível para aquilo que Deus tem para nós. E Deus, ele tem interesse em realizar os nossos sonhos. Ele é o maior interessado em fazer os nossos planos darem certo, os nossos sonhos darem certo. Mas muitas vezes nós estamos esquecendo de sonhar. A gente deixa para lá, a gente faz com que a nossa rotina ela nos sufoque, a gente às vezes faz com que pareça que os nossos sonhos são grandes demais ou pequenos demais para que a gente peça ao Senhor. E um dos palestrantes, um dos ministros desse evento, falou muito sobre isso, sobre o quanto o sonhar, ele abre portas. E o Senhor é o maior interessado em dizer assim, vem cá, eu te amo. Quando eu realizo um sonho seu, é a forma do Senhor dizer para nós, filho, filha, eu te amo, eu olho para você, eu cuido de você, eu tenho interesse em te ver feliz. Então, é essa a mensagem para hoje. Eu creio que o Senhor está nos levando em um lugar de profundidade, intimidade, em entender quem somos nele. Recentemente, em março desse ano, eu contei aqui esse testemunho da outra vez que eu vim ministrar. Eu tive um problema de saúde, eu quase morri e eu perdi uma trompa esquerda e um filho. E foi um momento em que eu me sentia em um carro a 200 quilômetros por hora, fazendo. Então, eu saía de casa para trabalhar às 5 da manhã, voltava para casa às 11h30, depois da escola bíblica que eu faço, e sempre fazendo, sempre preocupada em fazer, em produzir, em ser muito boa. Era como se eu estivesse em um carro mesmo a 200 quilômetros por hora, e o Senhor parou ele de vez. Eu precisei ficar 30 dias em casa, por conta da cirurgia da cesárea, eu precisei fazer a cesárea para tirar o filho e a trompa, e eu lembro que o Senhor fez, eu ouvi muito o Senhor falar comigo nesse tempo, que era como se eu estivesse num carro a 200 quilômetros por hora e ele parasse de vez, e desse uma freada, assim, muito brusca, porque ou ele parava de vez,
ou ele me perdia. E isso foi muito forte para mim. Por quê? Porque eu estava sempre ligada à minha capacidade. Eu estava esquecendo muitas vezes de ser uma filha amada, de entrar num lugar de descanso e dizer assim, ó, esse é o meu lugar, na presença do Senhor, no momento de intimidade, no momento de estar ali entregue mesmo a viver momentos importantes com o Senhor, no descanso, no silêncio, no simplesmente ser, na humildade de dizer, eu não preciso conquistar muitas coisas, eu não preciso fazer milhões de coisas, eu preciso ser filha, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então, é essa mesma mensagem que veio ao meu coração. E eu queria que a gente refletisse nesse momento. Quem nós somos quando a gente não está fazendo algo? Quem nós somos? Ainda que a gente não esteja fazendo algo, a gente se sente amado, será que a gente está colocando o nosso fazer muitas vezes acima da nossa identidade com Deus, de filho, de amado, de querido, de bendito, de honrado? E o Senhor nos leva nessa noite para esse lugar de descanso, de intimidade, de profundidade, de identidade nele, de dizer assim, eu sou uma filha, um filho amado. Eu ouvi o irmão dizendo que estava cheio de dor. Estou com dor na coluna, dor com isso, dor naquilo. E eu declaro mesmo que nessa noite a identidade de filho curado chegue até você, que o Senhor ele restabeleça a sua saúde, que os ossos voltem ao lugar se precisarem voltar, que se precisar de cura em algum lugar específico, que haja cura nessa noite, que realmente, assim, o Senhor derrame, que o Espírito Santo, ele chegue até a sua casa e ele restaure tudo que precisa em relação à sua saúde, assim como outras pessoas nessa sala, se alguém estiver precisando de cura em alguma área específica, a cura está disponível para nós, como filhos, nós temos autoridade para declarar cura em nome de Jesus, e eu declaro cura sobrenatural. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo, mas o Senhor sabe, e Ele tem interesse de dizer nessa noite, filho, eu te amo e eu faço com que os seus sonhos se realizem. Os seus sonhos podem ser um sonho profissional, os seus sonhos podem ser algo para a sua família, a restauração do seu lar, um casamento. Eu estava contando para o irmão Galber agora sobre meu esposo que se converteu recentemente. Eu orei por 4 anos por ele, e todos os dias eu orava constantemente, e isso era o meu sonho. Eu brincava assim, Senhor, esse é o meu sonho de princesa, que meu esposo, que eu e minha casa, a gente sirva ao Senhor. E essa foi uma palavra que o Senhor já declarou, então está feito, está feito. E ele sempre foi o maior interessado em fazer com que isso se tornasse real. E no dia que meu esposo aceitou Jesus, eu senti o Senhor dizendo, filha, eu te amo, eu realizo os sonhos do seu coração. Então, nessa noite, que a gente restaure os nossos sonhos, que você pense assim, Senhor, eu sonho com isso. Eu lembro que um ministro da noite, quando falou em sonhos, ele fez assim, ele contou um testemunho que o Espírito Santo pediu para ele escrever 100 sonhos. E aí ele falou, muito fácil escrever sem sonhos, eu sou uma pessoa sonhadora, eu sonho muito, eu tenho certeza que eu sei falar aqui facilmente sem sonhos. E aí ele começou, falou o primeiro sonho, o segundo, o terceiro, ele disse que quando chegou em 5 sonhos ele não tinha mais nada para falar. E aí ele, Senhor, mas eu sou um sonhador, eu sonho muito, eu sonho nisso, eu sonho naquilo. E aí ele ficou assim, pensando e pedindo assim, no final das contas, o Espírito Santo tinha pedido 100 sonhos a ele, e ele só conseguiu escrever 10. E aquele foi um momento em que ele ministrou e tocou muito no meu coração, porque a gente que muitas vezes fala assim, eu sonho em muitas coisas, eu desejo muitas coisas, mas será que a gente está anotando e dizendo o que realmente a gente sonha? Será que a gente de fato tem sonhado os planos de Deus para as nossas vidas? Das pequenas às grandes coisas. Eu sonho com que meu esposo, ele viva o evangelho de maneira sobrenatural, e às vezes, para uma pessoa que já tem uma família baseada na palavra, esse seja um sonho pequeno, mas para mim é um sonho que o Senhor quer realizar. E ele vem e diz assim, filha, eu te amo, e eu tenho o desejo de realizar isso. Às vezes, o sonho do seu coração é uma cura específica para uma área da sua vida. E o Senhor está dizendo nessa noite, filho, filha, eu tenho interesse em realizar essa cura. Eu te amo,
eu estou aqui para te dizer, eu tenho interesse, eu quero que você seja curado de maneira completa em todas as áreas da sua vida. Às vezes, o seu sonho é algo financeiro, é romper em alguma coisa financeiramente, no seu empreendimento, no seu negócio, na sua vida. E o Senhor tem interesse em dizer, filho, eu faço o seu negócio prosperar, eu faço a sua vida financeira prosperar. É a forma dele também dizer, eu te amo, filho, eu te amo, filho. O Senhor, ele tem interesse, mas muitas vezes a gente está esquecendo de sonhar, a gente está esquecendo de colocar os nossos sonhos no papel. E depois dessa ministração, que eu recebi lá em Sumaré, em Vozes dos Apóstolos, eu entendi que o Senhor deseja que a gente sonhe das pequenas às grandes coisas. Então, Senhor, eu sonho em comer no almoço uma comidinha específica. O Senhor, ele tem interesse em realizar das pequenas às grandes coisas. Ele tem interesse em nos ver felizes, em realmente estar assim, disponível para receber. Mas a gente muitas vezes nem pede. Como é que o Senhor é um pai? Eu vejo o meu pai terreno, ele é muito generoso, ele é muito, muito abençoado, assim, ele ainda não é cristão, em breve eu creio que já vai estar aqui congregando com a gente, pregando a palavra, eu sonho com isso, e eu sei que o Senhor é o maior interessado nisso, mas meu pai terreno, ele tem desejo em realizar os sonhos do meu coração. Então eu lembro que quando eu era mais nova e eu desejava algo, ele fazia de tudo para aquilo acontecer, para que eu ficasse feliz. E assim também é com Deus. Ele tem desejo em fazer a gente feliz, em ver a gente feliz. E eu declaro mesmo uma noite de rompimento, em que a gente sinta os sonhos de Deus para a nossa vida, que a gente se coloque em um lugar de filho amado, em que a gente pode pedir, em que a gente pode clamar e falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o maior interessado em me ver feliz, então faz acontecer nisso, faz acontecer naquilo, faz acontecer na minha casa, na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus projetos, naquilo que eu muitas vezes acho que é grande demais, mas o Senhor tem interesse em realizar isso também. Naquilo que eu acho pequeno demais, o Senhor também tem interesse em realizar isso. Então é uma noite para que a gente sonhe e que a gente sinta o amor de Deus naquilo que a gente sonha. É essa mensagem que o Senhor me entregou hoje. Qualquer coisa que eu falar a mais do que isso, eu vou estar sendo desobediente ao Senhor, porque foi essa a palavra que Ele colocou no meu coração. O Senhor tem desejo em realizar os sonhos dos nossos corações. E ainda que pareça pouco, ou que pareça muito, pode ser uma unha encravada a uma grande cura. O Senhor, Ele tem interesse em realizar tudo, tudo, tudo. Ele é o maior interessado nessa noite em nos dizer, a gente te ama, eu te amo, filho, eu te amo, filho. Eu quero que você sonhe alto, eu quero que você viva os meus planos, eu quero que você viva o sobrenatural, de ver o céu na terra, de ver coisas acontecendo, de ver o sobrenatural acontecendo. Eu estava contando ao irmão Glauber, antes de iniciar aqui esse momento, que pela primeira vez eu vi um milagre de cura aos meus olhos, assim, eu vi de fato. Eu vi um paraplégico, uma pessoa de cadeira de rodas há mais de 20 anos, levantar e andar. Nesse evento, é um evento feito por Randy Clark, né, da Global, e eles fluem muito, era um evento de curas e milagres. E eu vi com os meus olhinhos uma pessoa levantando e andando. E aquilo me marcou tanto, porque foi uma forma de edificar a minha fé, do Senhor estar mostrando mesmo, filho, eu estou fazendo, abra os seus olhos, porque eu estou curando, eu estou fazendo os seus planos darem certo, eu estou fazendo com que outras pessoas recebam daquilo que eu entrego. Então, hoje eu vejo o ministério sendo levantado. Se você tem algo no seu coração, algum projeto do seu coração que você sonha, mas que você não colocou para frente, hoje é uma noite de colocar, nunca é cedo demais ou tarde demais. O Senhor tem interesse em realizar isso também no seu negócio, na sua família, em tudo que você desejar. E é isso, eu desejo uma boa noite, que o Senhor, Ele realmente esteja realizando sonhos nessa noite. Fico muito feliz em estar aqui ministrando, falando um pouquinho daquilo que eu vivo de fato.
Eu vivo o evangelho todos os dias, nas pequenas às grandes coisas. Eu vejo o amor de Deus e ele dizendo todos os dias o quanto ele nos ama mesmo. Eu vejo através das grandes coisas, como o dia que meu esposo aceitou Jesus, mas eu também vejo na, nas decisões pequenas do dia a dia, no levantar, no dar certo, nas coisas fluírem, na rotina, na comida que eu almoço, eu falo, oh Deus, era isso que eu queria comer, as coisas grandes e pequenas, então, de fato, é, é essa mensagem, que Deus abençoe todos vocês, que se alguém precisar de cura nessa noite, que haja cura, o Senhor nos diz, a cura ela é disponível para todos nós, e todos nós somos ministros de cura. Os dons, eles estão disponíveis para nós, e quantos dons uma pessoa pode receber, quantos dons tiver, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então, todos os dons que o Espírito Santo tem, eles estão disponíveis para nós. E nessa noite, que haja uma transferência de unção mesmo, que curas saiam daqui, que ambientes sejam transformados, que novos sonhos sejam pensados, coisas que antes vocês não nem pensavam, e o Senhor está restaurando nessa noite, dizendo assim, ó, esse sonho aqui é para você, isso aqui é para você, negócios que antes não estavam dando certo, que vocês estavam se questionando mesmo, o Senhor diz nessa noite, vai dar certo, eu tenho interesse em fazer dar certo todos os seus planos, todos os seus sonhos e todos os seus projetos. E que Deus abençoe todos nós. Um beijo.